Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos, e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e um dia nos conduzam à vida eterna. Amém. Agora vamos chamar as crianças para virem aqui no altar. Cadê as nossas crianças? Podem vir. Vem. Isso, vem correndo. Pode sentar aqui na escada. Isso, você veio, agora voltou. Pode vir com o papai, com a mamãe. Isso. Dá um espacinho pro coleguinha aí do seu lado. Tem mais crianças? Tá chegando, ó. Tá vindo mais com os papais. Ela não quer. Vem com ele.
Vamos sentar do lado do coleguinha. Isso. Muito bem. Vamos aprender uma musiquinha com o padre? Vocês me ajudam? É assim, ó. Batei palmas. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Batei palmas de alegria. É Jesus quem vai falar. Viu? Tem que esperar. Batei palmas de alegria. É Jesus quem vai falar. Aprendeu? Mais ou menos, né? Vamos cantar com o padre? Batei palmas de alegria. É Jesus quem vai falar. Agora só vocês, pode? 1, 2, 3 e... Só que tá mais ou menos. Vocês têm que, como o som da casa de vocês tem que ser aumentado o volume, nós temos que agora também aumentar um pouquinho a voz. Pode ser para o pessoal que está lá atrás escutarem vocês cantando. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Batei palmas. Muito bem. Hoje no Evangelho nós temos um relato muito bonito, que é dos discípulos de Emaús. 2 dos discípulos de Emaús estavam andando tristinhos assim, cabisbaixos, bem tristes, porque estavam com saudade de Jesus. Eles estavam com saudade porque Jesus havia morrido e eles não sabiam ainda que Jesus tinha ressuscitado. Então estavam lá andando cabisbaixos, tristinhos. Só que uma pessoa aparece para caminhar com eles. Uma pessoa aparece para caminhar com eles e aí começa a conversar, como um amiguinho que aparece às vezes quando você vai à escola e você vai escutando este amiguinho ao longo do seu caminho. Só que esse personagem, esta pessoa que aparece do lado no caminho desses 2 que estavam ali, era quem? Era quem? Era Jesus. E Jesus começa a andar com esses 2. E aí pergunta para eles: por que vocês estão chorando? Por que vocês estão tristes? Aí pergunta: uai, você é a única pessoa aqui que não sabe que um homem morreu crucificado? Você não está sabendo? Você não tem conhecimento que aquele que morreu ali já está sepultado? Nós estamos tristes porque nós éramos coleguinhas dele. Nós estávamos junto dele. Já faz 3 dias que ele morreu, então nós vamos voltar para casa, porque nós não temos nada que fazer aqui. E nesse caminho, então, Jesus começa a falar com esses 2 discípulos dele, como tudo aconteceu, por que tudo aconteceu. Só que chegou uma hora em que começou a anoitecer. Quando anoitece, nós vamos para onde? Para casa, não é? Quando anoitece, é hora de ficar onde? Em casa, não é? Então, os discípulos falaram assim: oi, vamos lá para minha casa, para a gente poder passar a noite e depois você continuar o seu caminho no dia seguinte. E lá, naquela casa, ele fez algo de muito importante e que fez com que os discípulos entendessem quem estava com eles, porque até então eles não sabiam quem estava falando com eles. Jesus senta com eles à mesa, pega um pão, parte o pão e distribui para que eles possam comer. Quando acontece isso, quando ele parte o pão, parece que eles acordam assim, ó, pim! Eles acordam e percebem assim: opa, quem está do meu lado não é um homem qualquer,
É Jesus. Muito bem. É Jesus. E eles agora falam assim: uai, eu estava lá no caminho e achei que eu estava diferente. Eu achei que no caminho tinha uma coisa especial. Ah, era Jesus que estava falando comigo. E por isso o meu coração estava feliz. Essa foi a história que nós ouvimos no nosso Evangelho. Só que agora, depois que nós vemos isso, eu queria que vocês me ajudassem, porque vocês participam da missa, não participa? Quem aqui vem à missa todos os domingos? Ah, muito bem, vocês têm que vir mesmo, mas todos os domingos. E vamos então pensar numa coisa, vocês vão ajudar o padre, tá bom? Tá bem? Então faz o joinha, vocês vão ajudar o padre. Vai ajudar o padre? Vai? Ah, então tá bom. Quando a missa começa, qual que é a primeira coisa que acontece na missa? É rezar, não é? Mas, por exemplo, começa a missa, começa a ler as intenções. O que acontece? O padre entra, não é? O padre entra por onde? Ah, por ali, ó, não é? Oi? Para arrumar minha casa. Ah, arrumar a sua casa. Ah, muito bem. Perceba, olha, que nada é por acaso. Na hora que começa a missa, não é? Vocês veem que o padre sai lá de trás, para quê? Para começar a celebrar a missa, não é? Para começar a celebrar a missa. E o que o padre faz? Uma pequena procissão, um caminho. Para quê? Para recordar aquele caminho que fizeram os discípulos de Emaús. Vejam que nada na missa é por acaso. A procissão de entrada lembra um caminho que nós fazemos. O caminho que o padre vai até o altar é também o caminho dos discípulos de Emaús até a sua casa. Depois, o padre chegou aqui no altar. O que ele faz? Qual que é a primeira coisa que o padre faz quando chega no altar? Ah, tem a primeira leitura. Mas antes disso, o padre faz o em nome do? Não do Pai. Ah, o em nome do Pai, não é? Depois do nome do Pai, a gente fala o quê? A gente pede o quê? Perdão, não é? Perdão. A gente pede perdão no ato penitencial. Depois a gente canta o Glória e fazemos uma oração. Esses pequenos e primeiros ritos da nossa missa é um momento onde nós contamos a Deus o que aconteceu conosco. Nós contamos o nosso pecado, nós contamos o que aconteceu conosco, porque Jesus quer nos ouvir. O ato penitencial é o momento em que nós falamos para Jesus o que aconteceu conosco ao longo da nossa semana, e especialmente as coisas que não são boas assim, as coisas que nós pecamos. Porque o papai tira a poeira. Ah, o papai tira a poeira. Muito bem. Depois que o padre, então, faz o ato penitencial, vai fazer o quê? Primeira leitura. Ah, faz as leituras. Quem leu a leitura hoje para nós? Está aqui, não é? As duas leram muito bonito para nós e você vai ler as preces daqui a pouco. Não é? As leituras são o quê? São o momento em que nós escutamos o que aconteceu. Isso, nós escutamos o que aconteceu. Nas leituras nós somos de fato levados a entender o que precisamos compreender daquilo que Jesus quer falar conosco. Na hora da palavra de Deus, na hora onde nós lemos as leituras, Jesus fala conosco. Vocês sabiam disso? Jesus fala conosco. A cada leitura que é proclamada, e também no Evangelho, quem fala conosco? Jesus. É Jesus quem fala conosco, para que a gente aqueça o nosso... Aonde, gente? O nosso coração.
as leituras são para quê? Para aquecer o nosso coração. E depois que a gente lê as leituras, para onde que a gente vai? Para Casa. Para casa já? Você já quer ir para casa? Ah, lê o Evangelho. E depois do Evangelho? As preces. Depois das preces? A comunhão. Então nós vamos para a comunhão, não é? Oi? O que você falou? Também Jesus estava pregado na cruz. Jesus estava pregado na cruz. Então, nós vamos passar para o momento da comunhão, que é feito aonde? Na onde? No altar. E o que acontece no altar? Hein? Quem sabe me falar? A gente recebe a hóstia. A gente recebe a hóstia. O que mais? Eu vou falar uma coisa. E nem um dia pode faltar da missa. Olha só, viu? Escutaram? Orações. Então no altar nós fazemos uma coisa muito especial, que é o quê? Serve o pão e o vinho. O que o padre faz na hora da liturgia do altar? Ele parte o quê? Ele parte o pão sovado? A hóstia. Ele parte a hóstia. E ele pega Coca-Cola? Vinho. O vinho. E por que o padre pega o vinho e pega a hóstia? Quando Jesus fez a última ceia, ele falou que o vinho era o sangue dele e a hóstia, que é o pão, é o corpo dele. Muito bem. Olha, então... E na vovó Alice. Vocês estão com a vovó Alice, com a mamãe? Muito bem. Então, na hora que o padre faz a consagração, ele parte o pão e também eleva o cálice com? Muito bem. E são o quê? É cálice com vinho somente e pão? É o que vira depois que o padre consagra? Vira o corpo e o sangue de Jesus. Então olha, no caminho dos discípulos, eles chegam na casa, o que Jesus faz? Parte o pão. E na hora que eles partem o pão, o que eles reconhecem? Quem que está partindo o pão na frente deles? É Jesus. Então, esse relato que nós escutamos hoje dos discípulos de Emaús é um resumo da Santa Missa. Olha, Jesus caminha, o padre caminha, nós ouvimos as leituras, Jesus explica as leituras e depois ele parte o pão. E como é importante que na missa nós estejamos o quê? Atentos. Na missa é importante que nós estejamos o quê? Eu não escutei. Como que nós devemos estar na missa? Atentos. Pode ficar conversando com o coleguinha? Não. Pode ficar pulando? Tem que ficar o quê? Atentos. Muito bem. Atenção no que acontece, não é? Porque quem está celebrando a missa é o padre, mas na pessoa de Jesus. Isso mesmo. Então, quando a gente for na missa, a gente pode ficar no mundo da maionese? Pode? Tem que ficar o quê? Atentos, muito bem. E vocês vão ficar atentos sempre na missa? Isso mesmo, porque é momento da gente, a gente reza, não é mesmo? Então vamos ficar de pé agora. Nós escutamos e partilhamos um pouquinho da palavra e vamos cantar de novo a musiquinha.
Vocês lembram dela? Batei palmas. Batei palmas de alegria. Agora nós vamos pôr a mão em oração assim. Vamos pôr a mãozinha posta. E vamos rezar assim. E o padre vai falar e vocês vão repetir. Senhor Jesus. Está muito fraco. Senhor Jesus. Eu vos peço. Que ajudeis, que em cada missa eu possa aquecer o meu coração com a sua palavra e com a minha presença na Santa Missa. Ajudai-me para que eu possa sempre estar atento a cada coisa que acontece na Santa Missa. Amém. Amém? Amém? Então muito bem. Então vocês agora vão voltar para o banco e vamos chamar depois vocês na hora do Pai Nosso, tá bom? Então vamos lá e depois vocês voltam, tá certo? Podem ir agora no banquinho do papai e da mamãe, que eles estão esperando vocês.